para você. Se você quer começar a entender profecias bíblicas, então eu vou dar uma dica para você. Comece com a oração. Se você quiser entender profecias bíblicas, comece com a oração. Segunda dica, você quer entender profecias bíblicas? Comece pegando, por exemplo, um exemplo, né? É este assunto, o Ministério de Cristo e Santuário Celestial, que trata sobre profecias. Pegue então, o irmão até falou hoje, eu falei que ia calhar hoje, muita coisa está calhando, pelo que já foi dito. Pegue o Nisto Cremos, que é isso aqui, irmãos, não é apenas um livro. Isso aqui é um documento. Isso aqui é um documento oficial da igreja, sabia? Nisto Cremos. Você olha assim, é um livro, não é só um livro. Isso é um documento oficial da nossa igreja. Tá bom? Aqui estão relatadas, descritas as crenças fundamentais dos adventistas do sétimo dia. Então, quando você vai aqui, o Ministério de Cristo no Santuário Celestial, você tem uma introdução, tá bom? Em seguida, você vai ter uma explanação sobre o Santuário Celestial. Então, eu vou passar aqui o geral do assunto para vocês, tá? Ó, o Santuário Celestial vem falando sobre o ministério no Santuário Celestial, o Ministério de Cristo, tá bom? Então, dentro deste assunto, ministério no Santuário Celestial, tem Deus julga o pecado, a morte substitutiva de Cristo, Deus proveu o sacrifício expiatório. Aí vem mais assuntos, ó, o mediador sacerdotal, mediador e expiação, o ministério do lugar santo. Isso tudo tem implicações para nós. Isso tudo tem informações para nós. Tá certo? Tem aqui, ó, o julgamento final, o ministério no lugar santíssimo, e assim vai. O que mais? Tem uma planta do santuário hebraico aqui, o desenho. O que significa o Azazel, que é o bode emissário? O que significa as diferentes fases do julgamento? Tá certo? O santuário celestial na profecia. E aí vai, ó, a purificação do santuário celestial. Nós falamos aqui alguma coisa bem básica ali sobre a purificação do santuário celestial. A ocasião do julgamento, tentativa de eclipsar o ministério sacerdotal de Cristo, ou seja, de atrapalhar, a tentativa de Satanás de atrapalhar o ministério sacerdotal de Cristo. Tem isso também aqui no Nisto Cremos, tá? Vamos avante. O tempo da restauração, purificação e julgamento. Daniel 9, a chave para desvendar Daniel 8, muito legal isso aqui, tá bom? Procurando uma compreensão mais plena do ministério de Cristo. E aí vai, já está aqui no final. A relação com o grande conflito, isso aqui muito interessante também. A vindicação do caráter de Deus, a vindicação do povo de Deus, julgamento e salvação. O que mais? Avançando aqui um pouquinho mais, tem aqui, ó, tempo de estarmos prontos, muito importante também. E finalizou aqui, tempo de estarmos prontos. Tá bom, querida igreja? Então, como eu falei para vocês, não deu tempo da gente, igual o irmão comentou na lição ali, esse assunto aqui, irmãos, ele é um assunto de seminário, né? Nos seminários teológicos, no nosso seminário teológico, para nós termos uma ideia, esse tipo de assunto aqui é estudado em matérias. Isso aqui leva anos para ser estudado, né? Então nós não temos condição em meia hora, em 20 minutos, falarmos sobre tudo aqui, tá bom? E também adentrarmos nesses detalhes da profecia, né? E os números, os cálculos, né? Os 490 anos que se desmembraram dos 2.300 anos, tudo isso aí. Isso aí leva tempo, leva uma certa paciência, né? Para nós explanarmos tudo isso daí. Em suma, o que eu quero falar para vocês, a mensagem dessa manhã, eu quero dizer para você o seguinte: quer estudar profecias bíblicas? Primeiro de tudo, oração. Pega o Nisto Cremos, aí você vai explanando, vai lendo, vai estudando, né? Vai vendo alguns vídeos, alguns oradores, o pastor Rodrigo Silva, Luiz Gonçalves, veja o que eles explanam. Também, isso aí é válido também. Espírito de profecia, ali os textos bíblicos, tá bom? Queridos irmãos, querida igreja, mais do que esses detalhes, o que eu gostaria que você atentasse mais ainda é no seguinte:
a mensagem do ministério de Cristo no santuário celestial é uma mensagem de salvação. É uma mensagem de pregação do Evangelho. É isso que eu quero que você saia daqui. É com isso que você tem que sair daqui na cabeça. A mensagem do ministério de Cristo no santuário celestial é uma mensagem de salvação. O tabernáculo não tinha outro objetivo. Sabe qual era o principal objetivo do tabernáculo quando ele foi construído no deserto, quando Moisés foi orientado para que fosse construído? Era ensinar o caminho da salvação para as pessoas. Esse é o objetivo principal do ministério de Cristo no santuário celestial, de todas aquelas ordenanças do santuário terrestre, que era uma cópia do santuário do céu. O principal objetivo era ensinar o caminho da salvação, ensinar às pessoas qual era o rumo que elas deveriam tomar, e prefigurar quem? Prefigurar Cristo através dos serviços de sacrifício, através dos serviços de ofertório, prefigurar a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um dia ele viria à terra, como de fato veio. Morreu, teve todo o seu ministério executado, morreu pelos pecadores, por todos nós, foi assunto aos céus e também virá, do mesmo modo como ele subiu, ele também virá a segunda vez. Amém? Então, esse era o objetivo principal do santuário terrestre e o ministério de Cristo no santuário celestial. Esse era o objetivo. E tem mais. Tem mais uma coisa. Isso, irmãos, tudo isso e muito mais, óbvio, era também para que os povos e nações vizinhas vissem ali no povo de Israel o quê? A luz. Entendeu? Então isso também era uma forma de testemunhar para as pessoas. Veja, responda. Qual é o outro tipo de denominação ou igreja que tem a doutrina do santuário celestial? Existe. Sabia disso? Nenhuma outra denominação ou igreja tem em seu corpo doutrinário o santuário celestial como uma doutrina bíblica permanente, vivente. Entendeu? Não tem outra igreja, só a nossa igreja que tem isso aí. Então isso deve ser o quê? Uma luz para as outras denominações, para os outros crentes, para as outras pessoas. Tem que ser um testemunho. E nós temos que dominar o assunto, né? Eu não estou falando aqui que eu sou expert no assunto, tá, irmão? Nós também estamos estudando, estamos relembrando muita coisa, estamos aprendendo, mas juntos como igreja, nós precisamos dominar tudo isso daí, para podermos passar para as pessoas entenderem sobre o caminho da salvação. Então assim, existe sim, irmãos, um santuário no céu. Existe sim. E esse santuário, ele torna acessível a todos nós crentes, tá, os benefícios de seu sacrifício, ou seja, do sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Tá bom? Então, vou repetir, vou falar de novo. Existe um santuário celestial onde todos os benefícios do sacrifício de Jesus Cristo, eles se tornam acessíveis, ok? A todos nós, crentes. E esses sacrifícios, essa oferta, ela foi oferecida apenas uma vez. 1844, foi falado muito aqui, de 1844. Em 1844, nós sabemos, já comentamos, inicia-se o tempo da segunda fase do ministério celestial de Cristo, do santuário celestial de Cristo, tá bom? Então, ali inicia-se o juízo investigativo. Sabemos que os 490 anos, eles são desmembrados dos 2.300 anos. Isso começou em 457 e terminou em 1844, tá bom? Em 1844, Cristo passa do santuário do lugar santo para o Santíssimo, e ali inicia a segunda fase do seu ministério sacerdotal. E também, ao mesmo tempo, inicia-se o juízo investigativo, ou também muito conhecido como juízo pré-milenial. Tá bom? Então, muitas informações, irmãos. Vamos aqui atentar
no que eu falei para vocês. Não esqueçam, essa mensagem é uma mensagem de salvação. Nós precisamos ter essa mensagem como uma mensagem de salvação. Precisamos levar essa mensagem de salvação àqueles que não conhecem, tá bom? Isso tem a ver não só com os crentes, tá bom? O crente ele não precisa ficar preocupado, não precisa ficar apavorado com toda essa situação. Ele deve ficar assim atento, vigilante, calmo, tranquilo e sereno, até porque isso tem a ver, como eu comentei ali atrás na escola sabatina, isso tem muito a ver também com a resposta que Deus tem de dar para quem? Vocês lembram que eu comentei? A resposta para toda uma comunidade celestial. Entendeu? O anjo lá em cima, que foi criado, ele também não tem como ler o coração de nós seres humanos. Qual é o único que pode ler corações e mentes? Deus. O texto bíblico é claro, eu falei ali e vou repetir. Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, Deus vê o coração. E o anjo vê o coração de alguém? O anjo tem condições de ler a mente de alguém? De ver o coração de alguém? Não. Então, assim, todos os anjos celestiais, toda a comunidade celestial, nós somos expectativa a todos eles, né? Nós somos, como diz Paulo, espetáculo ao universo, ao mundo. E os anjos, essa comunidade celestial precisa de respostas. Tá? Respostas acerca do caráter de Deus, tá bom? De quem será salvo, qual é o critério usado para tudo isso, tá bom? Então, o juízo investigativo revela aos seres celestiais que quem dentre os mortos dormem em Cristo, sendo portanto nele, em Cristo, né? Considerado digno de ter parte na primeira ressurreição. Eles vão entender, agora está tudo certo, agora está tudo claro, né? Porque que o irmão Matias, né, descansou e foi ressuscitado, e agora foi levado para o céu por Jesus Cristo, né? Amém. Teve o seu galardão. Agora entendemos a situação do João Pedro, entendeu? Agora entendemos a situação de todo mundo. Essa é a ideia. Tem um texto bíblico, irmãos. Aquele que achar primeiro, o que achar primeiro pode ler, tá bom? Apocalipse capítulo 22, é fácil, versículos 11 e 12. Quem achar primeiro já pode ler. Apocalipse capítulo 22, versículos 11 e 12. Continua injusto fazendo injustiça, continua o imundo ainda sendo imundo. O justo continua na prática da justiça, e o santo continua na santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Amém? Amém. Amém. Olha lá, legal, gostei do texto ali na tela ali. Pode voltar ali o verso 11, irmão, por favor? Aí, ó. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. O verso 12 diz que Cristo vem sem demora. E com ele está o galardão para quê? Para dar a cada um segundo as suas obras. Não é assim? Ei, irmão, mas segundo as suas obras? Então a salvação é pelas obras? Alguém pode perguntar sobre isso, né? Muitos irmãos em Cristo, muitos crentes, eles usam esse texto para alegar e tentar confirmar que a salvação é pelas obras. Mas a salvação ela não é pelas obras. Nós sabemos, através da palavra de Deus, que a salvação é pelo quê? Pela fé, mediante a graça de Cristo, a graça de Deus. Tá certo? Paulo é um defensor exímio disso daí. Tudo bem, isso aí é um parêntese que nós abrimos aqui. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que esse texto aí, ele está relacionado, sabe com o quê? Com o momento em que Cristo vai dizer o seguinte, está feito. Está feito. Agora você pode me perguntar, mas quando que isso vai acontecer, Elson? Eu não sei, irmãos. A Bíblia não diz isso. Tá certo? Nós não sabemos quando que o ministério sacerdotal de Cristo no santuário celestial, quando que o seu ministério de intercessão
lá no santuário celestial, o que está acontecendo agora, ou seja, o juízo investigativo ou o juízo pré-milenial, como muitos conhecem, nós não sabemos quando isso vai terminar. Você consegue entender a urgência disso daí? Antes de nós vermos ali os quadrinhos, os cálculos, as profecias, eu gostaria que você atentasse para isso, irmão Adão. Você consegue perceber a urgência disso? Você consegue perceber, com certeza, isso aqui já é uma pergunta retórica, porque eu sei que você vai responder. É aí na sua mente, no seu coração. Você está percebendo o que está acontecendo no mundo? Está percebendo? Você está percebendo o que está acontecendo com você? Será que eu estou percebendo o que está acontecendo no mundo? Eu estou percebendo o que está acontecendo comigo? Ou seja, irmãos, profecias bíblicas, elas praticamente estão 100% cumpridas. O mundo, ele está convulsionando. O mundo está convulsionando. Tá certo? O evangelho está sendo pregado. Hoje, para mim, para o crente, para o adventista sétimo dia, as coisas estão ficando um pouco mais difíceis a cada dia. Voltando um pouco lá também na questão do mundo, a violência está aumentando, a maldade, a cada dia que passa, está difícil, não está? Então vai chegar um momento, rapidamente, ou seja, irmãos, o nosso tempo está se esgotando, o nosso tempo está se acabando. Eu não quero que você agora saia daqui alarmado. Eu vou voltar a bater na mesma tecla de novo, tá? A notícia do juízo investigativo, a notícia do ministério de Cristo no santuário celestial, ela é uma mensagem de salvação, uma mensagem de amor. Nós precisamos levar essa mensagem a outros. E é uma mensagem para nós não ficarmos preocupados e apavorados, irmãos. Uma vez que todos aqueles que estão em Cristo, nova criatura, são. Cristo morreu por mim e por você. Isso tem a ver muito com a resposta de Deus para o universo. Batendo na mesma tecla de novo. Tá bom? Então, querida igreja, mas vai chegar um momento em que Jesus, ele vai encerrar o seu ministério sacerdotal. E aí eu pergunto para você, e aí? E aí, irmão Matias? E aí, irmão Adão? E aí, Mary? E aí, Gabriel? E aí? O que vai acontecer? O que será de nós? O que será dos pecadores? O que será de todos nós? Ali está a resposta. A resposta está no texto que nós estamos lendo. Continue o justo na prática da justiça. Continue o imundo na imundícia. Entendeu? Aquele que estiver fazendo certo, continue fazendo o que é certo. Aquele que estiver errado, continue no erro. Porque não vai ter mais jeito, irmãos. Tá certo? Vai estar tudo encerrado. Já vai estar tudo selado. O destino de cada um, a sentença de cada um, já vai ter sido decretada. Tá certo? E o céu, a comunidade celestial, todo mundo entendendo isso daí. Agora eu quero que você imagine comigo a seguinte cena. Está aqui. Está aqui relatado aqui no misto cremos. Tá bom? É um momento em que o tipo encontra o antitipo. Olha só. No momento em que Jesus Cristo estava sendo crucificado, né, era ali a hora do sacrifício da tarde, o sacerdote, ele estava de pé no pátio de Jerusalém, estava se realizando ali o quê? O sacrifício da tarde. Aquele sacrifício diário que ele leva o cordeirinho ali, né, para ser imolado, enfim. Então nós sabemos que isso começou lá com a instrução para Moisés de como era para ser construído o tabernáculo no deserto. Teve ou não teve isso? Teve, né? Deus mandou Moisés construir o tabernáculo. Não mandou? Ó Moisés, constrói o tabernáculo aí, porque o tabernáculo vai ser o lugar em que eu habitarei no meio de vocês. Tá certo? Então constrói aí. Mas vai ser assim, ó. A medida vai ser essa, tal, constrói a cortina. Foi dando as instruções para Moisés. Tá certo? Depois, esse tabernáculo foi substituído pelo quê? Pelo templo de Salomão. Certo? O tabernáculo continuou ali, mas no estilo do templo de Salomão, para a gente fazer um resumão aí. Depois, o que aconteceu com o templo de Salomão? Ele foi destruído no ano 70, certo? Correto? No ano 70 foi destruído o templo de Salomão, mas o rei, que agora esqueci o nome dele lá, eu acho que foi Artaxerxes, uma coisa assim. Lá ele era romano, né?
ele também reformou esse templo, né? Veio o pessoal da Babilônia primeiramente, né? Veio o pessoal lá da Babilônia, lá na época de Esdras e tal, aí reconstruíram o templo, e aí esse rei aí, romano, ele continuou ali a reforma do templo, né? Na época, já era a época de Roma, Roma pagã, isso mesmo. Já era o período em que Roma era chamada de Roma pagã. Então eles mantiveram ali o templo também, e os sacrifícios continuaram também. E esse momento aqui, exatamente esse momento que Cristo estava morrendo, estava sendo realizado a hora do sacrifício da tarde. Só que o que aconteceu, irmãos? No momento em que Cristo morreu, o sacerdote estava erguendo o cutelo para matar o cordeiro, e o que aconteceu? A terra se convulsionou, irmãos. A terra se convulsionou, estrondo, relâmpago, raio, o sacerdote tomou um susto, largou o cutelo, o cordeiro saiu correndo. Quando ele olhou, o véu do santuário, que segundo os estudiosos ali, não era uma coisa simples assim, era um tecido muito grosso e alto. Aquilo não tinha condições de se rasgar sozinho, é impossível, mas ele se rasgou de alto a baixo, como se tivesse mãos invisíveis rasgando tudo aquilo dali. E isso marcou o quê? Isso significa o quê? De acordo com o que nós estudamos, isso significou que os sacrifícios, todos os rituais mosaicos, todos os sacrifícios, eles foram cessados. Por quê? Porque o sacrifício único e superior, eficaz, o único, superior e eficaz, ele acabara de ser feito. A morte de Cristo, que até então estava como o Cordeiro Pascual. Tá certo? E aí cessou-se então todos esses rituais que foram ordenados para Moisés lá na época do deserto. Ou seja, o tipo encontrou o quê? O antitipo. O símbolo encontrou a realidade. Tá certo? Então é isso que é preciso ser, que nós precisamos guardar no coração, irmãos, e é preciso ser passado para as pessoas também. Tá bom? Vamos avançar só mais um pouquinho. Algumas outras informações, antes dos irmãos adormecerem e cochilarem. Vamos, mais poucas informações sobre o ministério de Cristo no santuário celestial. Olha só, sobre o santuário celestial, vamos ler Hebreus capítulo 9. Vamos lá. Quem achar primeiro pode ler. Hebreus capítulo 9, versículo 1. Hebreus capítulo 9, versículo 1. Outro vai ler Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2. Então, um irmão lê Hebreus 9, 1 e o outro lê Hebreus capítulo 8, 1 e 2. Quem já achou Hebreus 9, 1? Pode ler. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Olha, texto confirmando que existia um santuário terrestre. Hebreus 8, 1 e 2. Quem achou? Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade do céu. Verso 2. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Amém? Está aí textos comprovando que existem, depois o rapaz falou que vai estar colocando o Instagram ali, então para depois você não falar que nós estamos falando aqui coisas aleatórias, não. Como eu falei, estou falando coisas do documento e no documento estão os textos comprovando que existiu sim um santuário terrestre, e como o irmão Adão leu aí em Hebreus 8, 1 e 2, existe sim um santuário celestial, onde Cristo está habitando e intercedendo por todos nós. Mas tem um outro texto que nós vamos ler também, todos juntos. Êxodo 25, vamos lá para o livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 9. Êxodo 25, verso 9 e o verso 40. O que diz aí? Todos vamos para o texto e um irmão aí, por gentileza, pode ler. Pode ser o irmão Matias, por gentileza, irmão Matias. 25, verso 9, aí pula para o verso 40. Tá. Na minha Bíblia diz o seguinte: segundo tudo o que eu demonstrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo
o parênteses. Agora vamos para o parênteses. O 40, isso. B, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no mundo. No monte. Texto comprovando o quê? Que Deus ele falou para Moisés o seguinte: Moisés, faça exatamente como eu te mandar no santuário. Exatamente o modelo que está no céu você vai fazer aqui na terra. Agora olha o texto de Hebreus 9, 23 e 24. Todos para o texto de Hebreus 9, 23 e 24. Vou pedir para o irmão Adão ler. Já estou aqui. Já está aí? Hebreus capítulo 9, versículo 23 e verso 24. O que ele diz? Verso 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Superiores. Verso 24. Porque Cristo não morreu em santuário feito... porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Amém? Aí já é um texto um pouco mais, né? Então, lembra que eu pedi para vocês paciência, que vocês agora, né, prestassem bastante atenção no que eu vou ler aqui, ó. Olha só. Em toda a sua extensão, a Escritura presume, em toda a Bíblia, irmãos, nós podemos ter a certeza da existência de um templo ou santuário celestial. Tá certo? Então, até João, irmãos, até João contemplou o santuário celestial. Tá certo? Ele o descreve como o santuário do tabernáculo do testemunho que está no céu. Está lá em Apocalipse 15, 5. João viu também. E o santuário de Deus que se acha no céu. Apocalipse 11, 19. Então, ele chegou a contemplar os itens que constituíram o modelo para a mobília. João viu até os móveis, irmãos, até os móveis, que ocupavam o espaço do lugar santo do santuário terrestre, tais como o castiçal, com as 7 lâmpadas, né? Apocalipse 1:12, o altar de incenso, Apocalipse 8:3, viu também a arca da aliança, que no santuário terrestre ocupava o santo dos santos, está lá em Apocalipse 11:19. Então, o altar de incenso do santuário celestial acha-se situado diante do trono de Deus, que se localiza no templo celestial de Deus. Portanto, a cena do trono celestial ocorre no templo ou santuário celestial. É por essa razão que os juízos finais de Deus partem da onde? Partem de dentro do templo, de dentro do santuário. Não partem de outro lugar. Aí nós lembramos de um texto que diz assim, que o juízo do povo de Deus começa por onde? Pela sua casa. É por causa desse texto aqui, que nos diz que o juízo, toda a purificação, todo o julgamento parte de dentro do santuário celestial, de dentro do templo celestial. Então, torna-se claro, portanto, que as Escrituras apresentam o santuário celestial como um lugar efetivamente existente, como nós estamos vendo. Não como uma metáfora, uma abstração. O santuário celestial é um lugar primário de habitação de Deus. E nós vamos ver muito isso daí, né? Muita gente falando, né? Não, isso aí é abstrato, irmão. Isso aí é só uma alegoria. Isso aí é só prefigurativo. Não tem nada a ver. Existe sim, está lá. Então, o ministério no santuário celestial. Até aqui, irmãos, tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Muito sono já? A irmã ali já abriu a boca? Eu já percebo, já começa a medir aí, né? Já começa a medir. Quando os irmãos começam a abrir muita boca, então é hora da gente fazer uns polichinelo, brincadeira. Vamos em frente. Viu? Você está falando no sono. Certa vez eu fui pregar e falei assim, se eu ver alguém dormindo, eu vou acordar. E eu percebi que tinha um dormindo, mas não tive coragem de acordar. Não dá coragem, né, irmão? Pois é, irmãos, é o seguinte. Nós começamos a falar aqui às 11, exatamente às 11. Já são 11h25. Tá? Então, assim, eu vou falar mais 5 minutos aqui. Vou encerrar aqui a mensagem. Tá bom? Só vou colocar aqui mais umas informações para vocês. E vou encerrar a mensagem com um texto bíblico aqui, tá bom? Mas é como eu estou falando para vocês. Aqui é uma mensagem mais para incentivo para você se aprofundar nesses assuntos. Tá bom? Deixa eu ver aqui o que nós podemos colocar de mais informações legais. Isso aqui é fantástico, irmãos.
Parece ser um assunto maçante, e é mesmo, mas é fantástico, é incrível. Quando você estuda o Santuário Celestial, ontem à noite estava em casa fazendo umas revisões, é muito bacana, muito legal. E muitas das vezes a gente não se atenta para isso, né? A gente, mas pega as doutrinas, né? E hoje, sábado de manhã, a gente tem que pregar sobre doutrina mesmo, né? Pega as doutrinas da nossa igreja, vá lá, sente, estude, faça o risquinho embaixo, anote, vá no YouTube, veja o que um pregador fala sobre aquilo dali, né? E isso aí vai ser mais rico e é mais importante do que sábado de manhã aqui, porque, como eu falei, sábado de manhã a gente não tem tempo para falar tudo, né? A gente tem que seguir o horário e tá certo mesmo, porque tem as crianças, tem as mães, enfim, tá bom? A gente precisa respeitar isso também, né? Os horários da igreja. Então aqui, ó, tem uma coisa aqui muito legal que eu gostaria de colocar aqui para vocês, ó. Na cruz, a penalidade pelo pecado humano foi plenamente paga, a justiça divina foi satisfeita, sob a perspectiva legal, tá vendo? O mundo havia sido restaurado ao favor divino. A expiação ou reconciliação foi completada na cruz, conforme antecipada pelos sacrifícios, e o pecador penitente pode confiar plenamente nessa obra do Senhor concluída. Então, ou seja, você e eu, irmãos, nós podemos confiar plenamente, porque já foi tudo acertado. Diante de termos legais, o mundo foi reconciliado com Deus. O mundo estava desgarrado de Deus, mas através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, através do seu ministério, da sua morte, da sua ressurreição e do seu ministério agora no Santuário Celestial, nós podemos ter a plena confiança de que tudo está acertado e que nós podemos chegar com confiança diante de Deus, pedindo e falando tudo em nome de Jesus, porque nós seremos atendidos, com certeza, amém? Isso não é bom? É bom. Sabe o que às vezes a gente fala do sacerdote? O sacerdote era considerado um cara, né, na época, né? Mas também, irmãos, veja bem, lá no dia da expiação do Yom Kippur, né? O camarada, ele entrava, sabe aonde? Ele entrava no lugar santo dos santos. Ele entrava no santo dos santos. Então ele tinha que pegar ali o sangue do animal, né? Do bode, no caso, era um bode para o Senhor e o bode Azazel. Então ele teria que pegar o sangue do bode que ele sacrificou para o Senhor e tinha que aspergir nos cantos do altar, tá certo? Tinha que aspergir nos cantos do altar, ele tinha que aspergir no propiciatório, que é a tampa ali onde estava a Shekinah, a presença de Deus, dentro os 10 mandamentos e a vara de Arão, certo? E mais, antes ele tinha que expelir esse sangue aí também no altar de sacrifício. Então são esses 3 lugares, grava, né? No altar de sacrifício, que ficava lá fora no pátio, aí no Santo dos Santos, nas pontas do altar, e no propiciatório, aí o comentário diz que ao ele aspergir o sangue no propiciatório, ele estava direto na presença de Deus. Ele estava exatamente, diretamente na presença de Deus, irmão. Você sabe o que é isso? Você já parou para pensar nisso? Eu fiquei parando para pensar nisso. Eu fiquei viajando na batatinha. Rapaz, se fosse eu já tinha sido fulminado na hora. Entendeu? Então, veja a responsabilidade de um homem desse diante da nação, do sacerdote. Então, essa era uma das funções do sacerdote ali diante do povo, né? E além de ensinar, de admoestar, né? De falar, de pregar, o sacerdote fazia tudo isso. Então, assim, vamos ler aqui Hebreus para finalizarmos, capítulo 7, versículo 25. Esse texto eu vou pedir que os irmãos achem e eu vou pedir que o irmão coloque ali na tela para eu ler enquanto os irmãos acompanham. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Assim como a morte expiatória de Cristo reconciliou, não é o texto, tá, irmãos? Já li o texto para os irmãos. É só um comentário aqui que eu achei pertinente para trazer para os irmãos também. Assim como a morte expiatória de Cristo reconciliou o mundo com Deus, assim a sua mediação
ou a aplicação dos métodos de sua vida sem pecado e morte substitutiva faz da reconciliação ou expiação com Deus uma realidade pessoal para o crente. Ou seja, sabe o que significa isso aqui? Sabe o que significa isso aqui? Não é só a morte de Cristo, irmãos. Não é só o sacrifício do Cordeiro Pascal, Matias. Não é só isso. Sabe o que precisava também? O ministério sacerdotal de Cristo, isso aqui, para tornar isso aqui uma realidade para o crente. Você entendeu? Não bastava só Cristo didaticamente para que isso se torne uma realidade para o crente. Não é só Cristo morrer como Cordeiro Pascal, mas também o ministério dele como sacerdote, para que isso, a morte dele, se tornasse uma realidade para o crente. Você veja que interessante, né? E aí Hebreus 7:25 diz assim, ó: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Amém? Esse texto me causa até uns arrepios. Por quê? Porque nós não sabemos. Quando nós entramos na igreja, nós não sabemos como o nosso irmão chega na igreja. Qual que é o seu nome mesmo, meu irmão? O som aí é o... Anderson. Anderson. Eu não conheço o Anderson. Eu não sei como é que está o coração dele. Eu não sei como é que é a vida dele. Eu não sei o que o Anderson está passando, o que ele está enfrentando, quais as lutas dele, as batalhas dele. Eu não sei qual é a fraqueza dele, qual que é o seu pecado. Eu não sei qual que é o seu, irmã. Eu não sei como é que a irmã entrou aqui, como é que está o seu coração, como é que está o do Matias. Qual é o seu nome, irmã? Eu não sei como é que é a Beatriz, como é que é o Gabriel, como é que é o irmão Adão. Vocês não sabem o que eu estou passando. Lá na minha casa, a minha luta diária, e a gente não sabe uns dos outros. Mas Deus sabe. Amém? E é por isso que ele escreveu exatamente isso aí, ó. Todos, ó, por isso também, todos por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Amém? Deus pode, querida igreja, salvar a todo aquele que se achega a ele com confiança. A todos. E tem mais lá, ó, ele diz que ele vive sempre para interceder por todos nós. Então o mundo, todos nós, e o mundo está precisando disso. De lembrar e entender que nós temos o Salvador, temos o intercessor, que vive sempre para interceder pelos nossos pecados, para nos dar força para continuar, se nós nos achegarmos a Ele. Então assim, ó, o santuário celestial é o grande centro de comando de onde Cristo conduz seu ministério sacerdotal em favor de nossa salvação. Amém? Ele é capaz de salvar totalmente, não é parcialmente, irmãos, totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Portanto, somos estimulados a nos aproximar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. No santuário terrestre, os sacerdotes desempenhavam dois ministérios distintos. O ministério diário no lugar santo, que era aquele de matar o cordeirinho todo dia, né? Ou primeiro compartimento, né? E o ministério anual no lugar santíssimo, ou segundo compartimento. Esses serviços ilustravam o ministério sacerdotal de Cristo. Amém? Hoje, nós podemos, todos os dias, diariamente, como naquela época, o sacerdote diariamente levava os cordeiros para serem sacrificados e fazerem todo aquele ritual. Hoje, nós diariamente também podemos chegar a Deus. Nós chegar a Cristo, a Deus pedindo perdão pelos nossos pecados, para que Cristo interceda por nós. Mas chegará um dia, como naquela época também, chegava o Yom Kippur, o dia da expiação anual, chegará um dia também, em que Cristo, ele erradicará de uma vez por todas o pecado das nossas vidas. Amém? Erradicará o culpado e instigador do pecado, que você sabe quem que é, Satanás. Ele também erradicará ele para sempre. E aí você vê que tem a ligação certinha, né? E aí é onde nós viveremos eternamente com Cristo na eternidade para todo sempre. Amém? Irmãos, é como eu falei, eu não tenho mais nada para falar aqui, porque nós não temos mais tempo, o assunto é muito extenso. Eu espero que eu tenha apenas
incentivado você a buscar mais conhecimento, a se aprofundar nos estudos das profecias bíblicas, do Ministério de Cristo, do Santuário Celestial, do Juízo Investigativo e outras profecias. Tem a parte do julgamento executivo, que é muito legal. Estude, vá para casa, pegue o Nisto Cremos. Não tem o Nisto Cremos. Fala com o Matias, fala com o irmão Adão, fala com o pastor, pegue o Nisto Cremos. Estude. O meu povo perece por falta de conhecimento. Tá bom? Então não seja um crente, à toa aí nesse sentido de estudo da palavra. Estude, se aprofunde. Disso depende a sua salvação também e também a pregação do Evangelho para os outros. Tá bom? Que Deus abençoe. Obrigado. Desculpa por ter passado o tempo aí. Vamos ouvir uma mensagem musical agora.